perguntas forem mais críticas, né, vamos pressionar... Vamos ver, eu não sei. Milor Fernandes, imprensa oposição, resta armazém de secos e molhados. É que ele já tem muito babação de ovo, Antônio né? Oliveira São Paulo, hein? já deu provas de que ele tem pavio curto. Sim, né? Mas assim, eu acho que é normal o cara questionar e não concordar. Aliás, tem perguntas que eu não concordo. Mas o papel da pessoa não é dizer que vai para Liverpool, que tem dinheiro no banco, dar chilique. Ele teve uma pergunta que eu até concordei com ele na vez dele, não concordei com quem fez a pergunta. Só que ele pode rebater sem dar carteirada, sem dar chilique, sem intimidar, sem jogar a pessoa contra a torcida para ser morto, né? É só isso. Agora, ele falar um pouco mais alto, reclamar, vai acontecer. E aí, nação corintiana? Bem-vindo ao canal Bando de Loucos, pessoal. Pessoal. Antônio Oliveira já tá chamando a atenção da mídia, né? Pois é. A mídia já começa a fazer o zoom, né? Inclusive, em comparação, né, com outro treinador português aí, Abel Ferreira, né? Abel Ferreira que trata mal a imprensa, né? E pelo outro lado, Antônio Oliveira é mais calmo, mais tranquilo, né? Trata sempre bem a imprensa, né? Alguns repórteres fazem comparação, né? Alguns jornalistas fazem comparação. Uns defendem Antônio Oliveira e outros criticam, né? Diz que tem a calma, tal. Pessoal, a verdade é essa, tem que tirar o chapéu, né? É um ótimo treinador, trata bem a torcida trata bem a imprensa e eu acho que ele não vai fazer o que esse treinador aí, o outro português, Abel Ferreira, faz, não. Até porque eu acho que ele é totalmente diferente, né? Vamos acompanhar o vídeo, vamos ver o que é que a imprensa tá falando. Já quero deixar créditos ao vídeo. Band Esporte, link da descrição, vale a pena vocês acompanhar. Então, pessoal, fique no vídeo até o final e vamos ver a comparação aí, né? O que é que você acha aí? Será que Antônio Oliveira vai conseguir mudar esse cenário do futebol brasileiro? Os portugueses arrogantes? Vamos ver o que é que eles estão falando aí. No final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. Eu acho que as pessoas podem discordar sem dar chilique e sem ameaçar. Mas que seja questionado, né? Seja questionado assim, sobre logo, o que a pessoa pensa. Pedir de autógrafo em entrevista. Pô, teve um ano no jogo do... pedir autógrafo lá. Nossa, patética. Teve um campeão lá. Você viu isso aí? É que tem técnico que não gosta de ser contrariado. Tem um monte. Tem muito técnico mal educado, Ivan? Você que participa de coletivas aí. Eu acho que assim, o sujeito não é mal educado, mas em determinados momentos ele perde a linha. O Muricy, por exemplo, perdia bastante a linha comigo. Esse era frequente. Mas ele não era um sujeito mal educado, era o jeitão dele, assim, mais... Como é que eu posso definir? Mas ele foi várias vezes mal educado com você. Ele foi. Foi mal educado. Ele foi. Entendeu? E assim, mas ele pode não ser. Ser mal educado, são coisas ele pode não ser, mas ele foi. Então, por isso que eu coloquei assim, às vezes o sujeito não, mas em determinados momentos. O Muricy é um caso clássico. Ele é um cara do bem, sim, mas tinha um pavio muito curto. O Leão também muito era curto. Outro que gostava também. Esse aí, nem vou falar, bastante. Porque esse foi bem mal educado mesmo, né? O Leão é um cara de rebater bastante. Por enquanto... Handicap favorável, frase do Leão. Por enquanto está dando tudo certo. O Antônio Oliveira está em lua de mel com a torcida, com os jogadores. Acho que aquele empate contra o Palmeiras foi terapêutico, foi bom para levantar como gostam de dizer, o estado anímico do time. Estado anímico. Cacá, deixa eu falar pra você, que ontem eu fiquei meio... Eu achei que eu parei de beber faz 20 anos, mas eu me senti alcoolizado ontem vendo zapeando na televisão, vendo alguns colegas, embora não seja o Buds Mundial. Eu descobri algumas coisas ontem zapeando. Uma delas é que o Thiago Nunes não sabe Gerigupa. Eu fiquei estupefato, descobri isso ontem. Não sabe Gerigupa. Eu descobri isso ontem. E outra coisa que eu fiquei bastante... Isso realmente aconteceu, eu vi ontem em mais de um canal. Que é bom o Corinthians torcer para não classificar. Então, corintiano, não fique... Torce, assim, dá vontade de pegar uma arma que eu não tenho e dar na televisão, né? Porque você está assistindo um programa, a pessoa fala assim, você torcedor, torça para o seu time não classificar. Realmente é sensacional. Não, eu já ouvi gente dizendo que foi bom a seleção é sensacional. A seleção olímpica, pré-olímpica, não se classificar, porque aí os jogadores estarão todos servindo aos seus respectivos Mas aí, times. pelo menos, é um raciocínio de quem torce para o seu time, não para a seleção. Né? Você está pensando em um torcedor do time, não da seleção. Agora, você torce para o seu time não classificar? Sim, é uma ideia egoísta. É egoísta, mas é mais compreensível. Mas faz sentido, entendeu? Você fala assim, egoísta, mas faz sentido. Embora a Olimpíada não seja data FIFA, né? Que não é. Nenhum clube é obrigado a liberar jogador para a Olimpíada. Os brasileiros, o Flamengo não liberou o Pedro. Lembra disso? Sim. Os Jogos Olímpicos de Tóquio. É a única exceção. O Real Madrid liberaria o Endrick, por Não.
Depende do acordo, depende de uma série de coisas. Dele chegar lá, né? Acho que sim. Que antes. Depende de uma série de coisas, né? Mas assim, tem um sentido que você fala, ó, a Olimpíada destrói meu time, aquela coisa toda, né? Como a Copa América vai destruir o time durante a disputa do Campeonato Brasileiro, são 9 rodadas, ali é uma coisa. Mas você fala, não, é bom não se classificar. Você, corintiano, trouxe o time não classificar, ó. Sensacional, assim, realmente é sensacional. Legal ter folga e correr. Eu acho que é um pensamento pequeno, né? Pequeno demais. Você não cria uma mentalidade vencedora. Você entender que a situação está complicada e você cai em uma determinada competição, e aí você entende que você pode tirar proveito disso. Fazendo limão uma limonada? Olha, nós tentamos. É isso. Certo? Não deu. E a gente vai tentar tirar proveito disso. Beleza. Você vai olhar para o contexto e vai entender. Vai jogar deliberadamente. Agora, simplesmente você largar a competição. Não é isso. O que eu ouvi é que seu time perde, aí você vai para Paulista, comemora, faz poropopó, que você vai ter bastante tempo para treinar. É basicamente isso o raciocínio. Olha. Parabéns. Bom, é que nem o Roger Flores perder pênalti de propósito, umas coisas assim, né? Field goal, né? Não se fala, né? Do divisor que eu falo Champions League. Mas é o time inglês, claro né? que Não tem em português. É um termo. É um esporte americano. O termo é um esporte americano, né? Mas você mandou outra hoje. Falei o quê? Let's Dance? Não. Você falou outra, fora do ar, é bem verdade. Não foi no ar. Ele fez com 2 centroavantes, o Pedro Raul e o Yuri Alberto. Depois ele coloca o Caetano pelo lado esquerdo da defesa. Agora ele volta com linha de 4, com o Hugo, com a volta do Maicon ao meio campo. Ontem ele não tinha um centroavante de imposição, então o Romero jogou por dentro, enfim. O Arthur Souza no banco, mas ele preferiu deixar no banco. Então assim, ele tá conhecendo os atletas, o ambiente está pacificado, os problemas administrativos diminuíram, alguns reforços estão chegando, ele ainda está observando o elenco, algumas carências que a diretoria pode atacar de repente. Então, assim, é um início bastante promissor, mas é apenas o início. Ô, Ivan, um comentário para você. Uma coisa muito boa desde que o Antônio Oliveira chegou no Corinthians. Você que é repórter há tanto tempo, hoje você já é comentarista, e cansou de tomar patada de gente mal educada. O Antônio Oliveira tem dado entrevistas extremamente educadas, o que não quer dizer que ele discorda, às vezes, de quem está fazendo a pergunta, ele responde com... Olha, eu discordo, não é obrigado a concordar. Ele está ganhando também, vejamos quando perder. Não, mas assim, ele foi questionado, uma vez ele não gostou de uma pergunta, ele respondeu, olha, não concordo com a sua análise, deu a opinião dele, sem dar patada, deixou claro que não concordou com a análise, e apesar da vitória de ontem, eu vou dar minha cornetadinha no seu Antônio Oliveira, porque assim, o Corinthians tem um ponta-direita no elenco, que chama-se Mosquito. Já que ele quer jogar no 4-3-3, o ponta-direita é o Mosquito. Ele botou o Pedro Henrique, que fez um jogo 15 minutos bom, entrou muito mal, porque ele não sabe jogar na direita. Tinha 3 caras que jogam melhor pela esquerda ontem. Pedro Henrique, Romero e Wesley, ele deixou o Romero centralizado. Aí quando entrou o Mosquito, ele botou o Mosquito na esquerda para o Rojas jogar na direita, e não funciona. O Mosquito, ele não chegou no Corinthians agora, mas o Mosquito está no Corinthians há 3 anos. Ele nunca acertou um cruzamento e uma jogada na carreira dele pelo lado esquerdo. Então não vai funcionar. Então tem algumas coisas que não adianta. Tem jogadores que são versáteis. Jogador que não. O Mosquito funciona na ponta direita. O Romero é versátil. O Romero joga dos 3 lados, embora ele jogue melhor. Joga como centroavante. Joga. O Wesley, por exemplo, quando joga na direita, ele não acerta nada. Ele é ponta esquerda, embora seja destro. O Mosquito é ponta direita. O Romero pode fazer as duas. Então, assim, e o Rojas e o Fausto Vera conseguiram entrar no jogo de ontem e conseguiram não jogar nada. É impressionante. Agora, o Bernardo falou uma coisa importante. Enquanto o Antônio Oliveira está de... nação corintiana. Parece que Antônio Oliveira já começou a incomodar, né? A gente sabe que é assim, né, pessoal? Quando um treinador chega no Brasil, chama a atenção. Os antes, né? As torcidas rivais já começa a pegar no pé para ver se dá errado, mas não tem o que dar errado não, pessoal. Tá dando certo, né? Vamos torcer que continue assim, porque a gente já percebeu, é um ótimo treinador se ele tiver as peças certas na mão para trabalhar. Ele vai fazer um grande trabalho no Corinthians, eu não tenho nenhuma dúvida, né? É um treinador que chegou e desde o início. Vale destacar aqui, a mídia está comparando um pouco as entrevistas, né, de Antônio Oliveira e de Abel Ferreira, né? Antônio Oliveira, pessoal, é um treinador que
Na hora que o cara faz uma pergunta a ele, ele cumprimenta a pessoa na hora de responder e dá um obrigado quando termina, né? Muitos estão dizendo é porque tá ganhando, é no início, e quando começar a perder e pegar no pé, ele fica do mesmo jeito. Acho que não, pessoal. Abel Ferreira, desde que chegou aqui no Brasil, é mais educado com a imprensa, mais educado com os árbitros. Eu não sei, mais educado com os treinadores rivais, das equipes rivais. Não queira comparar Antônio Oliveira com Abel Ferreira, né? É totalmente diferente, né? Apesar que são dos mesmos países, né? Mas totalmente diferente, né? Abel Ferreira e Antônio Oliveira, né? Antônio Oliveira, nas suas coletivas, apesar de ter hora que ele não concorda com algumas perguntas, né? Sobre alguns temas, né? Ele discorda, mas não sendo mal educado, né? Coloca a opinião dele. E nada de má educação. Totalmente diferente, né? A gente espera que ele continue incomodando, né? Continue perturbando os antes. É sinal que ele tá dando certo no Corinthians, né? São 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e um jogo bastante discutido, né? Contra o Palmeiras, justamente o de Abel, onde estava perdendo por 2-0, foi um jogador expulso, depois foi outro expulso, justamente o goleiro, foi um jogador de linha para o gol e mesmo assim conseguiu empatar, né? Aí isso aí incomoda, pessoal. Isso aí os antes ficam engasgados, né? Fica preocupado porque o cara pode chegar e querer tomar o posto, né, daquele que já tá aqui, né? Mas uma coisa ele já cativou, né? Nas suas coletivas, muito bem educado, né? Eu creio que mudança de resultado quando o Corinthians perder, que vai perder uma hora ou outra, né? Eu acho que ele não vai mudar seu discurso. Vai ser mais ou menos nessa linha, né? Discordar não quer dizer que é mal educado, né? Nem sempre você tem a mesma opinião do outro, né? Mas a forma que você responde, sim. Eu acho que isso aí é mal educação e ele não é desse tipo, né? É o que a gente espera, né? Vamos esperar, pessoal, que o Antônio Oliveira faça um ótimo trabalho no Corinthians. Jogou sobre um olhar de desconfiança, recuperou alguns jogadores. Ele disse que ainda tem muito a acrescentar no Corinthians, até porque só tem 4 treinamentos, né? Realmente é muito pouco, né? E ele quer desenvolver um bom futebol, quer ganhar títulos, né? Eu acho que isso aí é importante e ele já deixou bem claro. Vai acontecer um jogo ou outro perder? Vai, claro. Mas eles com uma coisa que também ele não vai prometer nunca vitória no próximo jogo. Ele disse que vai prometer lutar ao máximo, né? Empenho, garra, determinação, não desistir nunca. Consequentemente, isso aí vai acontecer com as vitórias, né? Mas garantir, ele disse que não tem como garantir. Realmente ele tá certo, né? Eu acho que não pode desistir. Foi o que aconteceu. A gente viu que o Corinthians não vinha jogando bem contra o Palmeiras. Mas em momento nenhum desistiu. Mesmo com 2 jogadores a menos, um goleiro improvisado, que era um zagueiro. O Corinthians não desistiu e conseguiu empatar o jogo já no apagar das luzes, né? Por isso que ele está incomodando muita gente. Então é isso, né? Não adianta querer comparar ele com certos treinadores, né? Pois é. Treinador rival aí. Geralmente quando vai para as suas coletivas, cuspindo fogo, né? Sendo mal educado, né? Em algumas perguntas. Principalmente quando sua equipe é questionada, quando ele perde. Ele não aceita as críticas, né? Ele não aceita as críticas. Por que será, pessoal? Por que será? Nada mais, nada menos que ele é colocado como rei aqui no Brasil, né? Colocado como o maior treinador da história do futebol brasileiro. Quando eu digo assim, colocado, né? Não é que ele seja, né? Mas sim como alguns meios de comunicação tratam ele, né? Como alguns torcedores tratam ele, mas eu não vejo assim, pessoal. Resultado não influencia na educação de qualquer um. Você tanto faz estar perdendo como ganhando. Apesar de discordar ou não discordar, não quer dizer que eu vou tratar o próximo mal, né? E geralmente é isso que a gente vê acontecer, né? Nas coletivas, nas entrevistas, né? O senhor Abel de Ferreira, né? E a mídia está comparando, né? Abel com
o Antônio Oliveira. O que é que vocês acham aí? Deixa a sua opinião aí. Para mim são dois estilos totalmente diferentes, né? Você não vê Antônio Oliveira, pode até que ser daqui para frente, ninguém sabe, né? Até hoje, né? Você não vê ele chutando microfone na beira de campo. Você não vê ele discutindo com o árbitro. Claro, reclamar é uma coisa, né? Mas está discutindo, xingando, 24 horas você discutindo com o árbitro, você não vê. Em coletiva, você não vê Antônio Oliveira sendo mal educado. Já pelo outro lado, eu nunca vi Abel Ferreira cumprimentar um jornalista, dizer boa noite, né? Agradecer nas entrevistas dele, isso aí eu não vejo, né? Então não adianta querer comparar, né? São totalmente diferentes. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Deixa a sua opinião aí sobre Abel Ferreira e Antônio Oliveira no comando aí do Corinthians. O que é que vocês acham? Pois é, se inscreva no canal Banda Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.